Ei, pessoal, 11 horas, pontualmente. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada também pela sua presença, é muito importante a sua participação. Para quem não me conhece, eu sou a professora Eliane Bacar. Eu sou professora de curso de formação em aromaterapia clínica e também sou aromaterapeuta Cert Aroma. E hoje nós vamos conversar aqui, eu e a doutora Karina, sobre esse tema bastante necessário, eu acho, né? Pelo menos para a gente que ensina, que é a questão da aromaterapia no Brasil em relação aos desafios no ensino e na formação profissional. E claro, a gente também vai buscar soluções de como a gente pode superar tudo isso juntos. Eu conheci a doutora Karina através de uma aluna muito querida, a Juliana. Eu não sei se a Juliana já está aqui conosco, mas acho que daqui a pouco ela vai entrar. A Juliana fez um curso com a doutora Karina e depois, Liane, você tem que conhecer, porque a doutora Karina, ela é muito parecida com você, vocês duas têm o mesmo jeito de se ensinar, vocês são sérias, você tem que conhecer. Aí surgiu a oportunidade no simpósio de aromaterapia em São Paulo em 2023. A gente se conheceu, a gente se reencontrou no S-Boy, que é o Simpósio Brasileiro de Óleos Essenciais em Campinas. A amizade se fortaleceu, a parceria se fortaleceu e hoje eu vou ter o prazer de estar com a Karina aqui nessa live para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Vou chamar a Karina aqui então. Eu esqueci de apresentar a Karina, mas ela é doutora em microbiologia, ela é bióloga, pós-graduada em aromaterapia, pós-graduanda em neurociências, também é palestrante, mentora, mas a Karina pode se apresentar para vocês também. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, e Sim. Nossa, tá com vendo, uma tá obra. linda. Obrigada. Tá com uma obra aqui, então, gente, desculpa Ah, se começar um trrr no andar de cima, tá cruel aqui. Bom, obrigado. Falar um pouquinho aqui, né, de como a gente se conheceu. Vi a Ju escrevendo aqui que adora as duas, né? é. E foi muito legal, realmente, que foi a partir da Ju, quando ela falou de você para mim, que eu fui conhecer e falei, nossa, que legal, né? Adorei e deu super certo. A gente acabou tendo muitas coisas em comum, né, Eliane? Uma forma de trabalhar muito semelhante e estamos na mesma luta, né? Sim, estamos na mesma luta. A voz tá Estamos... ruim, Nath? Peraí, eu vou tentar trocar aqui o fone. Mas vamos conversando. Eu vou falando aqui, a gente vai improvisando, né? Deixa eu trocar o fone só, ver se Hoje melhora. nós vamos falar sobre alguns desafios, né, Karina? A gente colocou 4 lá no post e ficou de dizer qual era o quinto. O quinto, pelos comentários do post, acho que ninguém percebeu qual é. Ninguém teve assim, esse é o quinto. Então a gente vai contar o quinto. E são obstáculos que, para quem ensina, são desafios realmente, né? Mas eu imagino que para o aluno também, porque atualmente tem muito curso de formação. Então, também a Muito. gente saber, né, analisar o diferencial entre um curso e o outro também não é uma tarefa muito simples. E a gente vê. Agora tá melhor? Nath, Sim, fala aí se melhorou, porque a Nath falou que estava abafado. A gente vê na aromaterapia que tem uma diversidade muito grande, né? Do tipo de trabalho, da consciência, né? Da responsabilidade, enfim, a gente tenta trazer o máximo possível de conhecimento, não só do uso popular, mas também do que vem sendo estudado, né, Eliane? E hoje em dia. sim. Hoje de manhã mesmo eu postei um negócio que eu recebi que eu falei, gente, a gente vai desde silenciar um bebê a fazer coisas com óleo essencial que desnecessário, né? E muitas vezes tem gente ensinando isso, até pessoas que postam isso dão cursos. Então, como que a gente desafia? É um Sim, porque desafio. a gente está atendendo seres humanos, né, Karina? A gente está falando de um outro ser humano que a gente vai buscar ajudar, mas que a gente não pode colocar em risco. Então, tem muitas coisas importantes que a gente tem que saber sobre óleos essenciais para a gente ter segurança para fazer uma recomendação, né? Exatamente.
E você que entendi. trabalha com criança, então sabe, né? A gente vê também horrores com relação à criança e num ser que ainda está em formação, que ainda está se construindo, que, né, ainda tem. Nossa, eu como pedagoga também eu fico assim às vezes afetada. Mas hoje a gente quer falar dos obstáculos, por exemplo, que nós, professores, enfrentamos, né? E não deixa de ser um desafio também para os alunos, porque, por exemplo, nos cursos a gente tem alunos, eu sei que você também tem, do mundo inteiro. Eu tenho do Japão, de Portugal, da Inglaterra, Brasil. E, então, assim, tem alguns desafios que seria, por exemplo, conciliar um horário para dar uma aula, né? Não, Porque isso é tem o muito fuso difícil. horário. É, tem uma outra questão que seria, às vezes, a regulamentação, porque aqui no Brasil não está regulamentado, mas já tem, por exemplo, conselhos que estão, né, já colocaram, aceitaram a aromaterapia como especialidade, mas daí, por exemplo, Portugal é diferente, Japão é diferente, né, França é Inglaterra é diferente, diferente, França é tudo diferente. diferente, né? Então, são desafios e, e às vezes o aluno talvez nem entenda, né, que a professora não consegue fazer uma live que ele possa estar presente, porque realmente a gente tem um grupo para atender, né? Não é uma mentoria individual, é um curso, é uma formação em grupo. É Então, difícil, eu tento colocar diversos horários nos meus cursos, mas eu nunca consigo atender todo não. mundo, nunca consegue estar todo mundo dentro da aula ao vivo, mas assim, eu faço uma no sábado, uma durante a manhã, e tem muita gente mudando de carreira, né, Eliane? Então, Muita trabalha gente. também durante o dia, e aí precisa dar aula à noite. E aí, assim, a gente tem um desafio à noite também, porque fica tarde, a pessoa não dorme bem, aí no dia seguinte tá. Então é muito complicado. Realmente juntar tudo É. isso é difícil. Ouvindo você falar, eu pensei, ou tem outro desafio, né? Porque a pessoa que está mudando de carreira, normalmente ela não é da área da saúde, ela não fez uma graduação na área da saúde. Então, eu tenho alguns advogados, engenheiros, entendeu? Não, que não, aí, assim, você falar de anatomia, fisiologia, farmacologia, para quem teve já uma graduação na área da saúde é uma coisa, você falar para quem veio de uma área de exatas é diferente. E o professor vai ter que ter, né, saber lidar com tudo isso, porque ele vai ter que formar esses diferentes indivíduos né, com diferentes desejos. E ainda mais, né, Karina? Tem gente que quer trabalhar e tem gente que quer aprender para se cuidar, e tem gente que quer aprender porque vende óleo essencial e quer aprender mais para poder vender bem, né? Poder orientar bem aquela pessoa que está comprando. Então, quantos desafios eu já citei? Nossa, não, Nossa, é realmente complexo e essa questão do diferencial, né, das formações, de formação anterior, né, é muito complicado, porque a gente fica tentando balizar todo mundo, né, colocar todo mundo ali num, e ao mesmo tempo puxar para o entendimento de que não é só jogar no Google e entender que o óleo essencial, você joga no Google para dor de cabeça e é aquilo lá que você vai usar porque tem várias coisas que estão envolvidas, né? Então, e quando a gente começa a puxar muito para farmacologia, o pessoal espana, né? É difícil, não é, eu não consigo entender essa parte. Quando entra na psicofarmacologia, então ficou pior quando a gente é, fala de neuroanatomia, porque é realmente um assunto que é complexo, mas que é necessário. Então, se você quer cheirar uma lavanda para se acalmar, você precisa entender o que ela está fazendo ali, até para que você saiba fazer a escolha de não usar isso num bebezinho, como eu citei hoje de manhã, sim. né? E você sabe que quando eu fiz a minha formação em aromaterapia, isso muitos anos atrás, né? Não tinha, por exemplo, literatura, essa coisa de ter evidência científica, na época não se falava, porque o professor montava uma apostila, e daí a gente aprendia aquela pessoa, também não tinha tanto curso, não tinha pós-graduação, e a gente via muito repetido nos cursos a questão do método de extração, as famílias botânicas, o que era uma terapia, o que é óleo essencial, mas a questão da química entrava quase nada. Farmacologia ninguém falava, psicofarmacologia também não, falava de psicoaroma, não psicofarmacologia.
E isso é uma coisa assim que, vamos dizer, eu que já ensino há mais tempo, eu também tive que estudar tudo isso para poder acompanhar essa própria atualização que foi acontecendo na formação, né, dos profissionais aromaterapeutas. E então é uma coisa que eu acho importantíssima da gente falar, que já podemos até emendar para a segunda questão que a gente vai tratar, é como a gente vai garantir que esses diferentes profissionais eles estejam preparados para atuar de forma segura, né? Porque tem profissionais com graduação da saúde, tem profissionais que só querem por autocuidado, mas talvez daqui a pouco vão querer começar a atender também, porque também tem isso, a gente avisa que está estudando aromaterapia, todo mundo quer uma dica, né? Não, e é assim que começa, né? Eu tenho, na É, minha formação, a maioria das pessoas que chega para mim já tem um curso anterior, né? Mas eu tenho uma aluna, é uma só, que é mãe, que caiu de gaiato nesse mundo porque ela tem uma filha autista. E aí começaram a apresentar um monte de coisa e ela achou estranho, acabou me achando, entrou na formação. Então, é um desafio, porque dela eu tenho que pegar na mão, né? Então, assim, tem uhum, contas que ela fala assim, cara, eu achei que eu ia usar conta para pesar o negócio na minha balança para fazer a minha comida dos meus filhos. E agora você quer que eu lembre de tudo isso. E aí eu realmente pego na... A gente tem que acabar pegando na mão mesmo uhum, dessas pessoas. É, ter uma turma que não seja tão grande, né? Fica mais difícil. Eu gosto de turmas pequenas porque eu consigo ter contato direto com as minhas alunas, né? Não é pela plataforma, quase não tenho nada escrito em plataforma, porque elas me mandam mensagens direto e aí eu vou explicando individualmente, né? Porque sim, é difícil, né? São formações diferentes. E quando tem muitas que vêm assim, que caíram de gaiato, tipo essa, que eu só tenho ela, né? Mas é uma que me falou, Kai, eu não sei se eu vou conseguir, será que eu entro, será que eu não entro? Então a gente vem conversando, porque ela caiu direto na formação. Eu tenho cursos que são mais tranquilos, a formação eu puxo mais, né? E sim. ela tá indo e a gente tá de mão dada, né? E isso é uma coisa importante, né, da gente já diferenciar, assim, porque tem cursos, por exemplo, inclusive de formação, que o aluno entra e não tem suporte nenhum, o professor não acompanha. Então, meio que o aluno vai estudar sozinho, tem informações que às vezes ele tem um suporte que alguém responde, tem outras que não, e tem, por exemplo, a minha e a tua, a gente dá aula ao vivo, a gente dá a questão teórica, dá a questão prática também. Por exemplo, na minha eu tenho estágio, na hora do estágio é a hora que eu acompanho individualmente meu aluno, porque eu penso a minha responsabilidade como professora se ele está atendendo uma pessoa para apresentar uma formação, né, como estágio, eu vou ter que dar esse suporte, essa supervisão individual para ele, para poder prestar um atendimento mesmo durante o estágio. Isso eu acho que é essencial. Eu precisei fazer 5 formações para conseguir ter o conteúdo que eu achava que era necessário para poder atender, né, e trabalhar com a aromaterapia, e nenhuma delas teve estágio. Então, chegava na hora de trabalhar, a gente ficava, e daí? Por onde eu começo? Né? É, E por isso que eu coloquei também, eu sei que você também tem intenção de colocar, e na hora que a sim. gente também dá esse acompanhamento individual, a gente vai dando esse suporte para aquilo que o aluno precisa, né? A formação, né? A palavra formação é algo que me desafia muito, dizer que eu formei alguém, né? Então eu me sinto muito na obrigação de estar muito perto dessas pessoas. E eu até vejo o Instagram e vejo, olha, você postou isso aqui não é assim, isso aqui eu sou aquela que vai mesmo. Porque a pessoa vai sair dali e falar: não, eu estudei com a Karina, né? E Sim, obviamente pode ser que ela não esteja alinhada comigo. Graças a Deus, as minhas alunas são muito alinhadas comigo, até pelo que ela já vem de outras formações e queriam algo que fosse como eu faço. Então, não é uma pessoa que olhou um patrocinado e caiu em mim. É muito difícil isso, né? é Essa mãe diferente. mesmo foi a partir de um podcast. Então não é um, né? Eu olhei ali, vi uma propaganda, vou estudar com essa pessoa, né? Então isso facilita um pouco para mim de estar selecionando. Até a Nath colocou aqui, né? Quando a gente aprofunda muito, a gente seleciona o público, né? E eu acho que é necessário também, porque a gente tem
níveis. Então, tem aquela pessoa que vai falar para um público que está começando, que está entrando, né? Não é uma questão de. Eu falo isso, não é uma questão de ser raso ou não ser raso. Porque no início não dá para aprofundar, então você tem que Não. realmente ir mais raso. E depois, para algumas pessoas, aquele conteúdo vai passar a ser raso, porque ela já Já aprendeu. E aprendeu aí ela tudo. vai querer dar um passo a mais, né? Então, já conversei isso com a Nath, essa questão de topo de funil, né? Que você vai pegando um monte de gente, depois vai afunilando para outras formações. E muitas vezes nem tem a necessidade da pessoa fazer outra Sim, formação, mesmo que aquela não aprofunde tanto, mas é. quando é um bom profissional, ele vai dar um direcionamento para a pessoa seguir estudando, porque mesmo a gente, você continua estudando aromaterapia já tendo feito 5 formações, eu também. Estou sempre Exato, não vou parar estudando, nunca. né? Nem você não vai Exatamente. parar. Então a pessoa foi lá, fez uma formação que é maior, que de repente não aprofunda tanto em algum aspecto, mas ela aprendeu aquele básico que ela precisa. E aí, se ela quer, mas eu quero me especializar em criança, vou estudar mais. Eu quero ir para psicofarmacologia, vou estudar mais, né? E aí a pessoa vai nichando isso também, buscando profissionais que aprofundem mais isso. Porque senão o curso fica gigante, né? É. Mas, por exemplo, na minha prática, o meu trabalho na Uniabrat, que está ligado à Associação de Terapeutas Holísticos, muito do meu público são terapeutas holísticos que já trabalham com reiki, com radiestesia, com medicina chinesa, e aí eles querem fazer aromaterapia para complementar essa habilitação técnica que eles já têm, que eles já fizeram, né, de outras áreas dentro da terapia holística. Então, ali, o desafio que eu, como professora, tenho, e também o aluno, né? Porque na realidade é ele que vai ter que descobrir como ele vai juntar todas as técnicas que ele tem para trabalhar, mas é justamente isso. Olha, por exemplo, eu tive uma aluna que trabalhava, era podóloga. Então, como você vai usar a aromaterapia na podologia? Então, a gente trabalha também essa questão mais individual de dar um suporte, porque ela pode trabalhar sim, né? Mas daí o professor também tem que ajudar. Então, no fim, a gente fica estudando o tempo inteiro até por isso, porque dependendo da demanda do aluno, a gente também vai correr atrás para poder ajudar esse aluno, né? É. E, por exemplo, eu atualmente, né, na época que eu comecei a estudar, não se falava em evidência científica na aromaterapia, né? Se falava em evidência por uso, pelo uso. Agora eu estou tendo sim que estudar também, né? Aprender a analisar um artigo científico, aprender o que observar nele, ver se aquilo realmente é um estudo que mostra alguma evidência ou não. Eu sei que você pode falar um pouco disso também, que é uma área que para você, você já é expert nisso, né? A gente precisa entender que a pesquisa é uma construção, né? Então, que nem todo artigo vai te dar uma base para fazer aquele uso, né? Então, você vai ter pesquisa. A gente tem muita pesquisa de base na aromaterapia, e essas pesquisas de base elas precisam de complementação. Nem sempre elas são ruins, mas elas são incompletas, né? Então eu vou e descubro um ponto de uma molécula. Eu preciso garantir o resto quando eu quero ampliar esse uso, né? E é uma coisa que a gente não tem e não sei quando teremos, né? Não sei se na nossa vida aqui ainda até se a gente vai ter, porque é algo que nos desafia muito. Né? São muitos componentes, até você mapear tudo isso e da forma como a aromaterapia funciona também com relação aos aromas, e vai ter, né, a percepção de cada um, uma coisa subjetiva, então é difícil. Mas a gente tem estudos hoje que começam a nos mostrar para que servem algumas moléculas. E aí a gente precisa entender que eles dão um norte, mas não que eles embasam. É diferente eu pensar que eu vou usar isso para complementar, porque aparentemente, pelo estudo tal, ele tem tal ação. É diferente de eu falar que o óleo essencial tem tal ação comprovada cientificamente. Para isso, para a gente jogar numa prática clínica, substituir, por exemplo, um tratamento já conhecido, a gente tem uma caminhada longa, né? Muito longe. Então, é algo que é complementar. E mesmo sendo complementar, a gente tem que tomar cuidado, porque como eles são pouco seletivos, né? São muitos componentes químicos pouco seletivos que se ligam a muitos lugares dentro do nosso organismo, em alguns casos,
pode trazer um efeito que pode não ser legal naquele momento, né? Então, não tem momentos que a gente não quer ação anti-inflamatória? Tem momentos em que você precisa disso e você precisa não ter essa ação anti-inflamatória em tal período. Então, essas coisas a gente precisa ter cuidado. E eu fico pensando, né, Karina, a gente vê muito, pelo menos eu que estou buscando agora isso, a gente vê muito estudo in vitro. E é diferente uma ação, imagino até farmacológica in vitro do que in vivo. E daí, se eu penso em vivo, que seria, né, testar em seres humanos, a dificuldade também, por exemplo, você querer testar um óleo essencial para, sei lá, tratamento de câncer ou de algum sintoma relacionado, né, à quimioterapia, por exemplo, mas você, por exemplo, como que você vai lidar se você não pode dar uma medicação ou fazer a quimioterapia para um e deixar o outro sem tratamento? Tem uma questão de ética também, que Sim. eu acho que limita um pouco, porque você não pode fazer, eu não lembro qual é o termo que a gente usa, né, que é estudo às cegas, eu acho que um ganha medicação, o É, outro não, mas ninguém sabe quem ganhou medicação ou não. Mas dependendo do que vai ser testado, você não pode colocar quem não ganha medicação com risco. Então, acho que é um limite também disso. E eu não sei também, né, como que se solucionaria isso, porque já o óleo essencial é uma sinergia, são muitos componentes, e tem essa questão, né, dos estudos em vivo, né, pela subjetividade, como você falou, que cada um vai ter uma memória, cada um vai ter uma ação talvez diferente até bioquimicamente no organismo, mas essa questão também de poder avançar com estudos em vivo, né? aí a gente precisa pensar que tem uma sequência, né? Normalmente tenta-se achar o que aquela molécula faz num estudo em sílico, né? Um modelo computacional. Desse modelo computacional passa para o in vitro. Aí você tem um tecido isolado, né? Uma célula isolada, enfim, que você vai ver se funciona naquele tecido e qual a toxicidade para aquele tecido, né? Então, passando nesse teste, teve efeito, não foi tóxico para aquele tecido, você passa para o modelo em animal. Em modelo em animal, você vai ver se vai ter aquela ação naquele tecido e também se não vai ser tóxico sistemicamente, porque até Uhum, então você tinha testado naquele tecido, naquele órgão, né? Não uhum, sendo tóxico e apresentando bons resultados, é isso em modelo animal, né? Em vivo a gente tem uma caminhada também grande para fazer, são vários testes. Aí sim a gente vai passar para humanos, mas para humanos que não são doentes. Daí até a gente chegar onde você falou da gente testar em humanos que são doentes, né? Então, o estudo uhum, do álcool perílico, por exemplo, né, para o câncer cerebral, foi em pacientes que já estavam em paliativo, né, e que uhum. já não tinham mais o que ser feito. Então, bom, vamos tentar ver se a gente tem algum resultado. E é um estudo que está já rolando faz um tempo e que está se tendo bons resultados, mas que ainda não foi o suficiente para, né, colocar na prática de forma como se gostaria. Então, tem essa questão também de você fazer esse teste e realmente ver se isso vai dar certo. E aí, os modelos em animais, eles não nos dão um bom Uhum, norte. Por isso que eu falo, é um uhum. norte, É um nó. né? É um norte para a gente tentar ir utilizando, mas sempre também tentando entender se aquilo não é a mesma coisa, né? Um ratinho não é um humano. Tem coisas que são diferentes e tem coisas que vão ter resultados limitados, né, em roedores. Assim como vai ter coisa que vai ter resultado limitado em humano. Eu não vou abrir o cérebro de um humano para quantificar neurotransmissor. Isso eu vou fazer Exato, só no ratinho. Então, no exato. humano, eu vou complementar isso com estudos de imagem, com estudos comportamentais, né? Então, E tudo tem um custo, né, tem. Karina? Eu acho que um outro limite desse também, dessa questão, é o custo do investimento que tem que se fazer para se realizar um estudo desses, né? Pessoal, olha só, a live já virou aula. É É, verdade. Eu acabo me já está empolgando. dando uma Quando aula eu aí vou para gente, falar a disso, eu Karina. acabo me empolgando, porque eu acho que é tão importante a gente ter esse olhar. A gente acompanhou no SBOI, né? Toda a questão da erva baleira, que foi super bacana aí para o Achiflan. E mostrando todos esses passos e quantos anos foram, né, para Sim, chegar ali. E eu eles consegui, sabem né? que tem estudos que eles não fizeram,
né? Sim. Então, assim, essa parte, por exemplo, se tem alguma alteração, pode ter alguma alteração neuroquímica, de repente, da erva baleeira, não tem, eles não fizeram esse estudo, porque o interessante era, vai aplicar na pele, o Acheflan, vamos ver se não vai ter toxicidade para a pele, nem hepática, vai metabolizar e acabou. Só que o óleo essencial, ele não faz só esse caminho, né? Pois é. E muitas vezes não tem como rastrear o caminho que ele fez, né? Que daí também é assunto para outra live. Ah, não dá. A gente vai ficar aqui o dia inteiro. Mas eu acho importante conversar, né? Porque, olha, muitos cursos não fazem essa questão de você aprender a ler, analisar um artigo científico, né? E eu estou vendo que agora, talvez até porque está no SUS, com as práticas integrativas, essa questão da evidência está sendo um pouquinho mais cobrada, né? Então, eu acho importante de ter esse olhar, de ter pelo menos essa vontade de conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, e é isso que nos faz estudar, né? Porque a gente vai aprender, é que você falou, aprendi isso, agora eu vou aprender aquilo outro, daqui a pouco aparece uma coisa, aprender aquilo outro, e assim a gente vai indo. Então, assim, vamos começar a falar um pouco de solução também, né? Por exemplo, dentro desses desafios, quais seriam as iniciativas que a gente pode ter para a gente mas assim, vencer esses desafios, né? A gente até não falou do quinto, né? A gente não falou do quinto desafio, que quando eu fui fazer o post, eu coloquei 2 vezes a mesma coisa no post desafio e no post e soluções. E a Karina foi a única pessoa que falou, poxa, Diane, tá igual. E isso acontece às vezes, né? Porque a gente fica trabalhando naquilo e a gente olha, mas não vê, né? A gente passa o olho e não percebe. Aí eu disse, poxa, Karina, mas acho que foi até bom ter acontecido, porque vamos ver se as pessoas vão perceber isso. Porque é uma coisa que eu, como professor, às vezes, é uma coisa que eu percebo, muitos alunos não leem, né? Eles assistem a aula, eles lêem tá, a apostila, mas não com atenção. Tanto que também uma das queixas que a gente recebe muito é como usar o óleo essencial para melhorar a memória e foco. Né? Porque talvez a pessoa está com a apostila aí na mão, mas está com o celular na mão. Né? Ou está, sei lá, num ambiente com muito barulho, então não consegue ler. Então, isso também, até para essa questão de poder analisar um artigo, que alguém até apresenta, que também hoje em dia apresentam muito artigo, até de sintéticos, né? Como se fosse. Como que você vai sentar para analisar se você não lê? Né? Aprender a ler, a sentar, a ler, a focar também é uma coisa importante. Também é um Construir desafio esse importante. senso crítico, né? Também não é porque a Liane falou que ela tá certa. Não. Peraí, vamos avaliar, ela pode errar, eu também, né? Sim. E outra coisa, né, Karina? A gente fala do nosso ponto de vista, daquilo que a gente aprendeu, do aprendizado que a gente construiu. Né? Você construiu a sua forma de trabalhar e de ensinar de acordo com as suas experiências, e eu também. Então, quando uma outra pessoa vai nos ouvir, ela talvez vai se conectar com algumas coisas, vai concordar com algumas coisas, vai discordar de outras, algumas fazem sentido e outras não. Mas o senso crítico é uma coisa que eu acho. Eu não sei se a gente consegue ensinar o outro a ter senso crítico, né? A gente ajuda, talvez, ele a desenvolver o senso crítico. Quando a gente questiona, quando a gente pergunta, né? Quando a gente faz ele refletir. E é importante até para a gente separar um pouquinho, né? O que é informação e do que é marketing. Né? Acho que a gente. Eu sou um extremo de abrir várias abas, né? Eu tô lendo um artigo científico, a hora que eu vi, eu já tô com quase a bibliografia dele inteira aberta, que eu tô checando se o cara tá falando a mesma coisa que o cara que escreveu o artigo, porque tem a questão de interpretar, né? E aí, às vezes, eu até me perco no meu tempo, porque eu vou indo, e também não precisa chegar neste nível, né? Mas o mínimo é ler o artigo inteiro. Né? E entender o contexto daquilo. Então, a lavanda foi usada para frenotomia em bebês. Ela foi usada para frenotomias em bebês. A frenotomia leva 5 minutos. Então, o bebê foi exposto por 5 minutos, porque ele não pode ser anestesiado, e aí avaliou-se se ele chorou menos. São 5 minutos. Não é lavanda todo dia no bebê. Então, assim, esse entendimento do para que aquilo foi estudado. Então, outro dia também teve um post de
o óleo essencial que mata lá na plaquinha de Petri, nem lembro, acho que era não era nem numa placa de Petri, era numa lâmina, né? Então colocou o óleo essencial na lâmina e o óleo essencial tem essa ação, né, bactericida, bacteriostática, porque as bactérias pararam de se mexer. Eu nem sei, elas pararam de se mexer, eu não sei exatamente o que aconteceu ali, né? E aí olhar para isso e falar, bom, eu tô numa água, né? Eu não tô Uhum. colocando isso na minha pele. A dose que eu coloquei é igual quando a gente passa cândida para de repente lavar o banheiro, você não vai passar isso na tua pele para matar um fungo, entendeu? Então assim, começar pelo básico, básico do básico, né? Do senso crítico de quando a gente olha as coisas que estão na internet, né? E você falou, né? Foi a criança, o bebê foi exposto por uma vez por 5 minutos. E tem pessoas que usam vários óleos essenciais várias vezes ao dia por meses. E É. o bebê tem a pele mais sensível, tem o olfato mais sensível. Então Não, é muito se complicado. embasa num estudo desse. Olha, tem um estudo científico mostrando que o bebê diminuiu o choro na frenotomia. Então, sabe, são coisas É, diferentes. Sim, ele diminuiu o choro. Teve uma ação farmacológica ali para ele diminuir o choro, porque ele não tem memória com o aroma de lavanda para falar que aquilo foi. ele não Isso é feito com construiu essa dias. memória ainda. Isso é feito com dias, né? Então, se fosse assim, aí o bebê se acalmou no peito da mãe, né, com o cheiro da mãe, aí sim, né? E também tem É. estudos de aromaterapia que fazem esse tipo de comparação, né? Então a pessoa precisa no mínimo ter esse senso crítico de entender onde é que aquele estudo foi aplicado, né? E falar, bom, legal, então a lavanda tem um potencial para diminuir a dor? Tem. Vamos entender por que ela tem esse potencial. Mas o bebê precisa ser exposto a isso? Porque não teve efeito colateral. Nossa, Não teve efeito colateral, mas sim, foram 5 minutos sim. naquela E dose, eu né? penso a mesma coisa, sabe o que, com livros, porque muitas vezes os alunos falam, eu vi isso aqui no livro X, que o autor falou que pode botar 20 gotas, blá, blá, entendeu? Aí eu digo, mas quem é esse autor? Onde ele trabalha? Qual é o país, né, de origem? Qual é a formação dessa pessoa? Ele é médico, é enfermeiro, né? Qual é a regulamentação do lugar onde ele morou? Quantas pessoas que ele atendeu que usaram aquela formulação que ele colocou no livro? Nenhum livro diz isso. Eles É, colocam as formulações, mas você não sabe se foi uma pessoa que usou, se foram 10, se foram 1.000, se foram 10.000. Né? E funcionou para aquela realidade daquele profissional que escreveu aquele livro. é. Então, até quando a gente vai ler um livro, a gente tem que ter esse senso Também. crítico, fazer essas análises, né? E De os qual o tempos, contexto né, daquilo. de uso, porque a gente vê que tem livros de aromaterapia francesa que sim usam dosagens mais altas, Sim. porque é uma dose de ataque, né, e não tem um tempo prolongado de uso. As pessoas confundem isso. Então é bem isso, entender o contexto em que aquilo foi aplicado. Para começar, né, antes de querer entender a dinâmica de um artigo científico mesmo, ou primeiro entender o contexto em que aquilo foi aplicado. Sim, e depois conhecer a pessoa que vai usar, né? O óleo essencial não é É, para quê, é para quem. Então, conhecer aquele indivíduo e poder analisar o que pode ser feito para ele, especificamente de acordo com as condições dele. Aí eu estava aqui também pensando assim, em termos, né, de iniciativas, em termos de Brasil. Nós temos a Abraroma, que é uma associação, né, de aromaterapeutas, é a única associação de aromaterapeutas, né, de Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia. Então, é importante, eu acho, a gente mencionar, porque uma forma da gente fortalecer também a aromaterapia brasileira é a gente estando numa associação que trabalha para isso, e temos cursos, né? Temos profissionais, por exemplo, que têm a certificação Cert Aroma, você é uma, eu sou também, que a gente fez prova para comprovar que a gente sabe, né? E a gente tem um código de ética que a gente segue também, que eu acho que também é uma coisa importante que as profissões todas têm, né? E fora isso, então, assim, de ter os lugares onde a gente pode também compartilhar o conhecimento da gente, que a gente possa compartilhar a experiência que a gente tem. E eu agora lembrei, por exemplo, do Conaroma, né? Que é um lugar que é uma referência também,
e que você tem palestras lá, eu tenho palestras lá, tem muitas colegas, né, que até que estão nos assistindo aqui, que também fazem parte, contribuem, e é um lugar onde a gente tem daí essa coisa de conhecer vários profissionais diferentes, com o seu estilo de trabalho, com o seu diferencial de experiência também, né? Eu E o acho que a próprio gente tem que SBOI se que a gente unir, né? participou, sim, Eu acho né? que o principal, assim, vejo que há uma quebra às vezes, né? Então a gente tem que estar mais unido e entender que vai ter gente que vai ter afinidade para ter aula comigo, para aprender comigo, vai ter gente com a Liane, vai ter gente, tem outros profissionais aqui que dão curso, a Nath, a Lê, enfim, tem mais gente aqui. E que cada uma, né, vai ter a tua forma de ensinar, mas a gente trabalhando unida, por um propósito, né, Uhum. maior, como a gente está aqui hoje falando sobre isso, vai fortalecer, né, essa aromaterapia. Então isso Sim, é legal. Veja só, a gente tem aqui pessoas que em tese são concorrentes juntas sim, aqui e nos juntas aqui, prestigiando, nós sim. duas e as pessoas que estão nos assistindo nos prestigiando Uhum. nesse momento, né? Exatamente por isso, porque não é uma competição, né? A gente tem que se unir para trazer uma coisa, um trabalho bacana da aromaterapia, né? Sim, sim. Eu também acredito isso, né? Aquela hashtag juntos somos mais fortes, mas juntos somos mais fortes, né? Exatamente. E aqui nós temos vários aromaterapeutas Certo Aroma, né? Que fizeram a mesma prova que a gente fez, que também tem esse compromisso. E às vezes eu também vejo até interessante, né? Por exemplo, você quer aprender especificamente sobre criança. Às vezes até é interessante você fazer um curso com a Karina, depois fazer um curso com a Nath, depois fazer um curso com a Inalva, porque você vai ver pontos de vista diferentes, experiências diferentes, e daí você vai poder fazer essa avaliação usando o É. senso crítico e começar a ver o que daquilo faz sentido para você para começar a construir a própria prática profissional. Porque eu vejo assim que uma das dificuldades que os alunos têm é justamente como que eu vou começar a atender. Só que é uma prática que a gente constrói, a gente não nasce sabendo isso, a gente vai para o curso, a gente estuda a teoria, a gente faz o estágio, mas quando a gente vai atender, cada ser humano que chegar é diferente do outro. Então, às vezes a gente tem uma anamnese lá linda, uma ficha linda, mas para aquele indivíduo talvez tenha que fazer um pouco diferente daquele, quer dizer, não tem um roteiro para seguir, entendeu? Não é assim que você vai pegar, ó, É. é tudo igual para todo mundo, não, você vai receber o outro e vai ver dentro do que você pode fazer, como você vai ajudar. Mas é lindo ao mesmo tempo, né? Porque a gente também tem que aprender a escutar o outro. A gente tem que aprender realmente a olhar para o outro na singularidade dele e ver como a gente pode ajudar, né? Livre dos nossos preconceitos, É. preconceitos, Não, e a que gente também é acaba outro, também outro desafio. atraindo, né, um Muito. público que muitas vezes tem a ver com a gente. Então, a minha amostragem é diferente da tua, por exemplo, né? Eu Sim, recebo muitas mães atípicas e recebo alunas que buscam trabalhar com famílias atípicas porque eu tenho uma filha com síndrome de Down. Então, isso traz esse público para mim. Então, eu vou ter uma amostragem maior do que a tua nesse sentido, sim. né? E, Eu, e isso vai inclusive, fazendo encaminho, Karina. diferença. Se chega para mim tanto o atendimento quanto alguém que às vezes me pergunta, a gente fala muito por direct, até pelo Zoom, né? A pessoa quer saber um pouco mais do curso e tal. E se a pessoa me diz, eu tenho um filho com síndrome de Down, autista, tal, eu me encaminho. Porque os meus filhos, eu tenho três, mas são adultos, 20, 23, 26 anos. Então, eu acho, por que não essa parceria também, né, de você poder recomendar, indicar o trabalho de um colega teu que está fazendo aquilo, né, que tem aquela vivência, que tem o conhecimento da teoria, da prática, que conhece de perto também as dores, né, porque, assim, não é uma tarefa fácil como mãe, né, e que vai ajudar muito melhor essa pessoa do que eu, né? Que eu estou com outro tipo daí de trabalho. Então, eu acho que até isso é importante quando a gente quer falar, né,
em superar é a gente superar, né? A gente não está aqui para ser concorrente, a gente está aqui para poder ajudar a pessoa que nos procura, para ela conseguir receber o melhor atendimento, a melhor ajuda que ela precisa, né? Exatamente, eu também faço a mesma coisa, eu também encaminho. Tenho muitas alunas aí que também foram nichando para algumas coisas, e aí eu explico, não é que eu não quero te atender, mas essa pessoa tem uma vivência que às vezes só no primeiro bate-papo já vai fazer uma diferença enorme na tua vida, né? Sim. Antes de chegar no óleo. Então isso é muito importante, né? A gente também não consegue abraçar tudo e nem saber de tudo. Ainda bem, né? Por mais que quem tem essas tendências perfeccionistas adoraria, Eu mas queria. não dá. Pois é, eu falei também. Porque a gente, assim, você sabe, assim, é um aprendizado também, né, Karina? Porque a gente vai montar uma apresentação, por exemplo, de slides para dar uma palestra, um curso. Não sei se com você é assim, mas parece que nunca está completo. Toda vez que tu olha, não, mas faltando isso, não, mas eu vou trocar aquilo, não, mas tem que fazer daquele outro jeito, né? Não, e aula ao E vivo, chega um então? Que às momento vezes a que tem que, gente. ó, vou parar e vou falar, porque Gente, perfeito é. não será. Eu quero juntar minhas aulas ao vivo, porque eu saio falando, e aí às vezes eu queria dar a mesma aula para turmas diferentes, mas não é a mesma aula, eu tô em outro Não. momento, é outro dia, entendeu? Aí eu falo, nossa, será que dá para eu juntar tudo, pôr todo mundo para assistir tudo? É, você Porque nunca é sabe que eu tinha uma suficiente. aluna que era advogada e ela, aparentemente, quando ela estudava lá para fazer as provas na faculdade, ela fazia a transcrição dos vídeos, né, das aulas, que ela, para ela era mais fácil ler, pegar aquelas canetinhas coloridas, marcar e tal, e ela fazia a transcrição. Aí teve um dia de uma aula que a gente estava conversando, né? E ela disse: eu fiz transcrição todas as tuas aulas. Eu disse: Oba, passa para Manda mim. para mim que eu vou escrever um livro. Exato! Eu disse, que fantástico isso, entendeu? Porque a gente fala muita coisa quando a gente dá uma aula, né? A gente tem uma apresentação, mas a gente vai além daquilo que está naquela apresentação, né? E eu confesso para você que eu não tinha tido essa ideia de fazer a transcrição das aulas, das minhas videoaulas, né? E acabou que a minha Que aluna bom. fez e depois ela me passou, fiquei muito feliz, né? Isso é muito Fiquei muito bom. feliz. Sim. Alunos engajados, né? Que ajuda o professor. É, Eu tenho uma aluna que faz desenho das coisas que eu falo, que eu fico babando nos esquemas que ela faz. Falo, meu, eu quero todos eles para mim. pois é, que bacana, né? Será que faltou a gente falar de alguma coisa aqui, daquilo que a gente tinha proposto? Não, eu acho que o principal era isso, né? Trazer um pouquinho dessa dificuldade, trazer um pouquinho da importância dessa união que a gente tem que ter entre profissionais, né? Essa consciência. E para quem está buscando o curso, também ter esse olhar, né? Esse senso crítico na hora da escolha do profissional, né? Comparar se o curso tem aula gravada, se é só apostila, se tem alguém que dá suporte, como é feito esse suporte, qual é a carga horária, porque se a pessoa fala, mas o curso X é mais barato, mas daí você vai olhar, tem 10 horas aula, e daí só tem uma apostila, não tem aula em tempo real, então assim, tem várias coisas, né, que a gente tem que parar para analisar quando a gente quer. Eu, hoje em dia, como a gente tem essa questão de Instagram, eu acho que sempre vale entrar em contato, né, com o Sim, professor e tentar conversar. Para mim, ajuda muito se a pessoa entra em contato comigo e me diz, olha, eu quero aprender isso. Aí eu posso dizer, é, então vem, é comigo. Ou eu posso dizer, olha, vai com a Karina, que criança é com a Karina, entendeu? Porque às vezes a pessoa não leu com atenção, ou não pesquisou, ou não se atentou, talvez algum detalhe que tem, e que nessa conversa direta a gente pode orientar também, né? A gente pode informar o que tem dentro do curso, como que a gente trabalha, e daí também, né, Karina, eu acho que tem muito daquela afinidade também, né, entre professor e aluno. Quer dizer, se você não gosta da voz, não adianta querer fazer curso, vai você ouvir duas aulas e não vai aguentar é mais aquela voz. verdade. Então, tem que ter uma afinidade também, né, de você, é, primeiro, confiar que aquele professor realmente tem conhecimento e vai poder ajudar, né, nesse processo do ensino-aprendizagem, e depois também ver se
tem essa conexão, né? Essa interação. Eu sempre falo que a interação não é só da gente com óleo essencial, né? É da gente com o aromaterapeuta, é, né, da gente com o nosso ambiente. A gente tem várias interações, várias sinergias na vida que a gente tem que estar olhando, né? É, com certeza. Com certeza. E eu acho que era isso. É. A Nath colocou ali uma Ah, videoaula ou da uma pessoa videoaula só lendo. da pessoa lendo, né? Exato, Quando a gente estava que coisa falando do chata curso, é isso, né? horrível. É Muito chato horrível isso, gente. É. Mas eu já tive alunos há uns anos atrás, uma aluna falou, olha, eu não gosto de assistir videoaula, será que você podia, né, fazer a transcrição para mim e tal? E depois a outra disse, olha, eu não gosto de ler a apostila, será que você podia gravar, ler ela em áudio, gravar para mim? Aí eu fiquei também pensando, né, é uma coisa complicada também, né, porque se Nunca a tá gente vai... bom, né? Não, e é E aquela também história que ninguém quer pô, pagar, né? Será que você não, pode fazer isso ninguém pra quer mim? Mas pagar, ninguém quer né? pagar, Porque é. assim, tudo dá trabalho, Né? né? Então, assim, são coisas que são desafios que a gente lida diariamente, a gente procura fazer o melhor que a gente pode, atender da melhor forma possível. Já tive casos de alunos que me disseram, olha, eu só posso tal dia, tal hora. Eu fiz a aula tal dia, tal hora, a pessoa não apareceu, entendeu? É, a pessoa fica te pedindo o curso. Abre isso, abre isso. Aí quando você abre, você Também, manda. você abre, não vem, Não vem, aí exato. depois fica É, pedindo fora de hora também, né? E tem isso. Eu, por exemplo, meus cursos eu coloco por turma, eu já tentei deixar aberto, mas aí eu me perco com as alunas, porque eu gosto de ter. Então, assim, a formação tem turma. O aperfeiçoamento, como ele tá gravado, e tem aulas ao vivo, mas ele tá gravado, ele ficava aberto, mas também preferi fechar e ter momentos dele sim. estar aberto, porque assim eu sei quem entrou. Eu sei, E naquele consegue momento, ter eu aquele sei quem são meus crescimento, alunos. né? É. Quando a gente tem um curso que está aberto, aí você está com 5 pessoas, ou 20, ou sei lá na frente. É. Aí entra um, ou dois, ou cinco, né? E daí você, poxa, mas eu estou lá na frente, agora eu vou ter que voltar. Aí alguém fala, mas por que você não faz vários grupos? Né? Vai entrando gente, eu digo, gente, mas eu não É. tenho condição de ter 10 grupos dentro do mesmo curso. É, exatamente. Então eu prefiro que seja assim, por épocas, e daí eu Sim. consigo Abre acompanhar. Sei turma, que tem tem um gente grupo entrando. fechado, um grupo Exatamente. pequeno, que a gente consegue dar um bom suporte, um bom atendimento. E eu sempre falo também, não é porque fez a formação que vai parar de estudar, né? Vai Sim. continuar estudando, às vezes porque o interagente trouxe alguma questão que a pessoa quer ajudar, mas não sabe muito bem como, ela vai procurar, vai estudar. E eu noto assim, né, eu comecei pela terapia ortomolecular, fui para a naturopatia, daqui a pouco entrou a aromaterapia, daí entrou a fitoterapia, e assim as coisas vão agregando, agregando, agregando. Depois a nutrição funcional, assim a gente vai, né? Agora eu estou pensando que tem que entrar um pouco de neuropsicanálise para dar uma reformulada, e eu acho que a gente não para de estudar nunca, quem gosta de estudar, né? Aliás, para ser professor tem que gostar de estudar, né, Não, tem que Karina? gostar muito. E assim, tem cursos que recebem várias pessoas e tem um suporte diferente, e cada um faz, né, da forma como dá para atender, né? Eu não consigo atender pela minha demanda, por não ter uma equipe, por não ter um suporte. Então eu faço aquilo que eu consigo e às vezes eu ainda nem consigo. Às vezes eu falo para os meus alunos, gente, desculpa, essa aula atrasou. Tive problema aqui, todo mundo sabe que a minha prioridade é a minha maternidade, né? E todo mundo sabe que se der errado, eu vou correr atrás e vou entregar. Então, por isso que eu falo, eu não posso falar um A das minhas alunas, porque realmente elas chegaram até mim porque elas se conectaram comigo, não foi uma propaganda, e elas me entendem e eu entendo elas também, Sim, né? sim. Nós Então, isso faz o temos uma negócio ficar equipe. gostoso. É, A gente tem o meu equipe, equipe. exatamente. Equipe. O que é bom, por um lado, porque a gente consegue conhecer o aluno e ajudar ele, né, melhor, eu acho. Agora, a gente tem mais trabalho, né? É, Mas eu conheço todos os meus também. alunos, eu consigo acompanhar de perto todos os meus alunos, porque sou eu que faço, né? Sou eu que estou ali
em Exatamente. todos os A gente momentos da conhece mesmo, formação. conversa, às Sim, vezes o aluno tem algum problema, cá, tal coisa. sim, Meu, dá, tranca, para, dá volta esse acompanhamento depois. fora de curso também, né? A gente não fica limitado só ao momento que está na aula, a gente acaba que tem uma relação. Eu tenho muitas alunas que viraram Ai, eu amigas. também, gente. Eu não consigo falar, eu chamo meninas, pessoal, beijos cá, tipo, não é tipo, tchau, doutora Karina Góes, não tem nada disso. É tudo, né, no meu jeitão mesmo, porque todo mundo acabou ficando muito próximo também, né? E porque, É antes de tudo, gostoso. somos seres humanos envolvidos, né? Tanto no autocuidado quanto no cuidado do outro, né? Eu acho que o que É, tem em comum entre a gente e os nossos alunos é que a gente quer aprender a cuidar melhor da gente mesma, da nossa família e também, né? Para quem quiser atender, de outras pessoas. Então, eu acho que é isso que nos conecta, né? com certeza. Ó, a Adri colocou aqui, já tô esperando o curso de PBE da Karina. Gente, Pois é, eu eu queria também, ó, ter entra na esse tempo. fila. Entra na fila. Olha, eu queria ter esse tempo. Sábado eu terminei a imersão, uma aluna falou: Cá, você podia fazer isso, isso, isso. Eu, aham. Ela, você fez uma imersão, você vai lançar um curso de neurociências? Eu, não, eu só fiz a imersão, eu não tô com um curso planejado. Primeiro eu preciso dar andamento em tudo que tá rolando aqui, né? Mas eu quero Olha, falar de. A Ju terapeuta colocou ali, Karina, parece que eu conheço a Karina há anos, eu também. Você sabe que quando eu conheci ela no passado, eu pensei, caramba, essa moça aí parece que é minha amiga de Amiga de infância, infância. é, ou sei lá, o irmã do coração, mas assim, a gente teve muita É afinidade. gostoso isso, né? É, Travou. eu acho muito bom, né? Isso nos torna, eu acho, dá força para a gente também, nos momentos que a gente não está, que a gente está um pouco desanimado, um pouco mais cansada, a gente ter, né, essas amizades, parcerias e que nos dão força também, que nos apoiam, também é interessante, né? Isso também faz parte da nossa profissão, né? A gente ter uma rede de apoio para a gente conseguir lidar, porque não é todo dia que é fácil, né? Tem dias que Não. são melhores do que os outros, Você vê, né? a Ju é minha aluna, o filho dela é meu paciente. E aí eu falo, às vezes ela sai querendo, cara, eu posso comprar esse curso? Eu falo, não, esse você já Não, tem. é, Para, Ju, para. uhum. Isso é um círculo Mas é. vicioso, né? Parece assim, eu comprei um curso, aí eu não sei isso, eu vou comprar outro curso. Não, faz um curso, dá um tempo para aquele conhecimento que você afinou naquele curso ser internalizado. Então, talvez lê de novo a apostila, assiste de novo uma aula, né? Para quem faz desenho, dá uma olhadinha no desenho que fez. Para quem faz resumo, dá uma olhada de novo no resumo, porque o aprendizado ele é uma construção, ele é um processo. E geralmente assim, a gente tem que colocar no nosso dia a dia, colocar aquilo na nossa prática para a gente poder dizer, ó, agora eu sei, né? E o passo seguinte, ó, eu sei tão bem que eu consigo ensinar o outro, né? Mas tem que botar isso na prática. Se a gente ficar só na teoria, estudando óleo, sem usar o óleo essencial, por exemplo, vai ficar difícil, né? Então tem que ter dar um tempo para rever aquele material, para, inclusive, talvez fazer esse exercício de contar para alguém sobre aquilo, para ver se você É. realmente entendeu, né? Porque é a prática que vai trazer, digamos, a, a perfeição, não, né? Porque a gente não quer perfeição, mas é a prática que vai te ajudar a aprimorar aquilo, a melhorar o trabalho, a saber o que não sabe vai correr atrás para outra coisa, né? Mas tem que ter esse tempo também para, assim, vamos dizer assim, introjetar aquilo, né? Porque a gente não nasce sabendo. E olha quanto tempo a gente tem que estudar também, né, Karina, para a gente conseguir construir. Às vezes a pessoa fala, fazer a apresentação. Gente, às vezes é uma semana, duas, para fazer uma apresentação de 20 slides. Né? Não, É é muito muito estudo estudo, né, que a gente envolvido. coloca ali de forma resumida, né? Né? Então, Então, colocar em isso prática o que aprendeu, né? Faz, testa, experimenta. E assim, eu acho que a coisa, quanto mais a gente faz, também mais fácil fica e mais a gente pro consegue difícil sentir fica. Eu seguro. falo pra Juju assim: pro difícil Ah, fica fácil, tem que praticar. Então é ah, isso, não vai ficar é, perfeito, mas vai ficar exato. mais fácil, entendeu? Então tem que É, praticar.
E aí é É, isso. verdade. Por difícil fica fácil, Fácil tem que tem que praticar. praticar. E Essa aquela é uma outra, né? frase. Feito é melhor que perfeito, É, né? É melhor você fazer e depois você até pode ser que perceba, eu podia ter feito diferente, tudo bem, mas você fez. Na próxima vez você pode fazer de outro jeito, né? exatamente. A gente vai melhorando, né, as coisas. Mas, Isso. ó, tá dando 1 hora de live. A gente falou que ia ser meia Então hora, vamos Eliane. Vamos encerrar, tomar puxão meio-dia de já. orelha. Então, é. Putz, era para ser 30 minutos. É, É, fazer 30 minutos, vai é. tomar puxão de orelha. Que a É gente porque o que falou era demais. live virou quase que uma aula, né? Então tá tudo certo também. Gente, então, obrigada a presença de todos. Karina, foi uma honra te ter aqui comigo. Ah, eu fico E muito feliz que a de ter nossa essa amizade possibilidade. e parceria cresça e fortaleça, Isso, né? com E vou te certeza. encontrar que eu tenho em setembro no Comaroma, vai ser muito bom também. Isso Muito aí. obrigada a todos, obrigada, Karina. Então, até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Obrigada, Eliane, pelo convite, pela confiança, né, de me Eu, trazer aqui no é teu um perfil. tempo Obrigada. mútuo. Isso aí. Beijo. Beijo, tchau.